Agora sim. Pô, no último vídeo eu botei a câmera frontal, tava uma bosta. Agora tá top. Bora lá. Cara, nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que talvez você... Deixa eu botar minha colinha aqui, que fica mais fácil. É um tema que talvez você também passe aí, se você for uma pessoa assim como eu, que é uma pessoa especialista em algo, em algum assunto, e principalmente se você for técnico. E é um paradoxo do especialista e do especialista técnico. Então uma questão que quanto mais técnico, menos valorizado, é uma dúvida. Uma pergunta, né? Que eu já me fiz algumas vezes. Porque eu já passei por algumas situações parecidas com essas. E a verdade é que nem sempre. Isso daí também é uma questão de percepção de posicionamento pessoal que você durante sua jornada você vai acabar desenvolvendo. Mas se a gente for olhar para um mercado de programação, por exemplo, onde existe uma escassez de mão de obra de algumas posições, se a gente for por esse ponto de vista, menos valorizado? Acho que não. Tem os melhores salários assim. Só que tem aqui o ponto sobre uma questão técnica e não tanto sobre uma área específica. Essa é uma visão mais genérica, talvez mais generalista, sabe? Então, acho que para poder contextualizar um pouco isso, preciso falar um pouco da minha história, né, profissional. Comecei no mercado, já trabalhei com diversas outras coisas antes, mas eu sempre trabalhei com informática, né, mais novo, que já era uma coisa técnica. E eu vim desse histórico, sempre curti tecnologia e tal. Em 2019 eu entrei no mercado digital, comecei a trabalhar numa empresa de marketing, inicialmente como suporte e tal, mas eu sempre fui o cara das ferramentas, o cara das configurações, etc. Então eu fui muito por um lado de depois começar a assumir CRM, automação, configurar plataformas, saber qual botão apertar e tal. Então eu fui bastante para esse lado técnico, né? E aí eu fui cada vez mais me aprimorando nisso. E num determinado momento eu percebi que eu queria trabalhar com dados. E aí eu comecei a me aprimorar nessa parte. E aí comecei a estudar como análise de dados e tal, começar a criar dashboards, mexer com dados, extração de dados, montar base de dados, essas coisas. Então tudo técnico, né? Mas eu sempre tive uma mente eu sempre fui muito generalista, né? Então sempre tive uma capacidade de aprender sobre qualquer tema e me adaptar para fazer qualquer coisa. Então, cara, já editei vídeo, já criei imagem, já escrevi copy, eu já criei página, eu já fiz tudo, né? Estou falando do marketing aqui, mas eu já fiz diversas outras coisas, né? Antes desse cenário. Eu já trabalhei em loja de informática como vendedor, já trabalhei como motoboy, eu já lavei carro, já fiz uma parte de coisa. Mas assim, olhando pelo ponto de vista mais adaptativo de habilidade de trabalho e talvez intelectual, eu sempre fui generalista e sempre tive facilidade de aprender qualquer assunto. E também foi assim na escola, né? Então eu sempre era um aluno que aprendia muito rápido antes dos outros e ficava passando tempo depois. Então, cara, fui para esse lado técnico e fui me especializando cada vez mais nisso. E aí chegou um determinado momento que eu estava nessa empresa que eu entrei em 2019, eu fiquei lá quase 3 anos. E chegou num determinado momento que eu virei para os donos e falei assim: ah, eu quero ser analista de dados. E aí eles riram daquilo e porque eles enxergavam uma capacidade de mim além, né? Porque lá era uma empresa de marketing, que era uma escola de negócios online barra consultoria. Então eu já tinha pegado essa bagagem de consultoria, tanto que é uma habilidade que eu desenvolvi lá dentro que, cara, foi excelente para minha vida assim profissional, de ver um problema e, cara, isso aqui resolve assim, assim assado, esse é o caminho, então o olhar consultivo ele vai te dando bagagem, vai te dando repertório para você ir pegando as coisas assim e resolvendo, né? Baseado, você começa a adquirir uma experiência e ponto de vista principalmente nesse aspecto de construção de negócios digitais, etc. Então,
Mas aí naquela época eu não enxergava isso, né? Eu enxergo isso agora. Tanto é que atualmente eu tenho uma sociedade com um amigo que também trabalhou nessa empresa. E a gente tem uma consultoria barra agência de marketing. Então a gente está empreendendo e eu, cara, a gente faz basicamente o que eu fazia lá na época trabalhando para eles e que eu queria ser analista de dados, enfim. Mas aí é uma história para outro momento. O ponto aqui é o lado técnico. Então eu comecei a me especializar. Eu trabalhei em algumas multinacionais e por último eu trabalhei no Grupo Boticário, maior ecossistema de beleza aqui do Brasil, né? Contratado pelo grupo mesmo, não por terceirizado e tal. É, E aí, cara, a minha dor, assim, de ser técnico, de ser especialista nisso, e uma dificuldade, inclusive, sempre foi de como que eu mostro o valor daquilo que eu faço, né? Porque aquilo que a gente faz quando a gente é técnico é muito sobre apertar botão e configurar coisas e fazer as coisas funcionarem, né? Ele tem um contexto muito operacional, mas por conta desse lado de consultoria que eu falei, cara, eu tenho uma mente muito estratégica, então eu consigo pensar com a cabeça de criar negócios, né, multimilionários. Então, e eu não tô me gabando de nada disso, mas é porque é uma habilidade que eu desenvolvi realmente. Então, quando a gente vai para esse lado técnico, né, a gente não é tão valorizado quanto alguém, por exemplo, que vai para um lado de gestão, estratégia, etc. Por quê? Porque a gente está entre a divisão entre quem é braço e quem é cérebro, né? E o cérebro ele é mais valorizado do que o braço. E aí, uma questão assim fora do escopo de trabalho é que, no geral, se a gente for olhar para o mundo, assim, para a sociedade, como as pessoas enxergam, e se a gente for olhar principalmente para o contexto brasileiro, assim, eu vou falar do Brasil, né, porque eu não conheço o mundo todo, mas a gente tem, cara, um país que a gente tem uma, um amplo volume de pessoas semi-analfabetas, né, que elas foram para a escola, estudaram, aprenderam a memorizar e é isso, entendeu? Não aprenderam a pensar. Então, quando a gente vai olhar para a internet, o que a gente vê hoje, né, tem uma coisa um pouco corrompida, assim, né? De, cara, quem que é influência na internet? É um médico que é cirurgião, sei lá, que opera a cabeça de alguém, é um advogado, uma profissão, né, séria e tal, ou é um influencer, entendeu? Então, tem um pouco desse aspecto, assim, se a gente for parar para pensar, né? Talvez não tenha tanta relação com o lado profissional que eu falei aqui anteriormente, mas, assim, do que as pessoas valorizam, né? Então, se a gente for pensar por esse lado também, a gente pode entrar numa linha de as pessoas valorizam aquilo que é fácil de entender, né? Então, quando a gente vai olhar para um viés técnico, o lado técnico ele é uma coisa difícil, uma coisa chata, ela tem que ser explicada. É difícil, né? Enfim. E eu acredito que existe esse ponto de vista aí, né? De, dentro desse paradoxo. Então, assim, enfim, é um apresentar o ponto de vista aqui do que eu venho pensando. E, e um ponto que eu vejo que me trouxe melhoria, né? Cara, quando eu vou explicar uma coisa técnica, eu penso que eu tô. Pra quem não entende, obviamente, né? Quando a gente conversa com alguém que tá na mesma linguagem que a gente é mais fácil. Mas quando eu penso que. Quando eu estou falando para uma pessoa que não está na minha cabeça, né? Vamos dizer assim, eu busco usar analogias. Né? Analogias, explicar desenhando, assim como Jesus falava por parábolas. Né? Então, eu busco fazer esse exercício. E uma outra coisa, né, é que a gente precisa aprender a comunicar o resultado do nosso trabalho. Então, isso faz parte de um posicionamento pessoal que eu adotei
e que começou a fazer diferença. Então, por conta disso, por conta de saber vender meu peixe, saber me vender, saber comunicar melhor, aquilo que eu faço com outros ângulos, de outras formas, explicando de outros jeitos e mostrando o resultado daquilo, foi aí que foi uma virada de chave para mim que eu comecei a ter mais facilidade de me posicionar, a ganhar mais dinheiro, a trabalhar em lugares melhores e enfim, etc. Mas é isso, o vídeo de hoje é isso. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação parecida com o que eu falei, como é que é a tua história com relação a isso. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, cara, deixa um like aqui para que cheguem outras pessoas, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, valeu!